Vamos para a palavra que está, sabe aonde? Está em Mateus capítulo 20, no versículo 17. Senhor, meu Deus, abre a nosso entendimento para a tua santa palavra. Jesus, tu és o bom pastor, abre nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Que não seja eu a falar com eles, mas que seja o teu Espírito Santo. Que seja o teu coração, Senhor. Abre minha boca para o Senhor falar. E me cala quando for eu mesmo, meu Pai. Glorifica teu nome, Senhor, abençoando essas vidas nessa manhã, nessa madrugada. Glorifica teu nome, Senhor, curando pessoas aqui, salvando pessoas aqui. Glorifica teu nome, Senhor, mudando história de pessoas aqui como o Senhor mudou a minha história. Glorifica teu nome, Senhor, meu Deus e meu Pai, salvando nesta madrugada, em nome do Senhor Jesus. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver as tuas maravilhas. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa ver que o Senhor é conosco, o quanto o Senhor tem nos livrado, quanto o Senhor tem nos cuidado, meu Pai. Quantos olhos, Senhor, meu Deus, estão abertos só para os sofrimentos. Quantos olhos, Senhor, meu Deus, só enxergam dores, lutas. Quantos olhos só enxergam, Senhor, meu Deus e meu Pai, aflições, angústia, enfermidade, perseguições, mas que os nossos olhos possam enxergar a tua maravilha, as tuas maravilhas. Amém, gente? Vamos aqui em Mateus capítulo 20, no versículo 17. Pedido dos filhos de Zebedeu. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte a seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes, Jesus falou para os discípulos, eis que vamos para Jerusalém, e o filho do homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Ele estava falando dele mesmo, né? E aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Ele tava, gente, olha só, gente. Jesus sabia de tudo que ele ia passar. Né? Jesus sabia que ele ia ser condenado, Jesus sabia que ele ia ser traído, Jesus sabia que ele ia ser crucificado, Jesus sabia que ele ia ser abandonado. Olha só, entra aí na mensagem. Já pensou? Você está perto de pessoas a qual que o Espírito Santo de Deus te mostra que elas vão te trair, te mostra que elas vão te julgar, te mostra que elas vão te condenar, te mostra, né? Louvado seja Deus, que elas querem te matar espiritualmente, mas presta bem atenção. Quem foi esses que quiseram fazer isso com Jesus? Príncipes dos sacerdotes, pessoas que caminham no caminho com Cristo, pessoas que pregam palavra, que oram, pessoas que falam de Deus, pessoas que não eram para matar a Jesus, que não era para te matar, que era para te incentivar a continuar orando, a continuar levando o evangelho, a continuar adorando a Deus, mas essas mesmas pessoas, como ontem minha amiga disse, é um povo que vive dentro do templo, mas fora do templo quer matar os outros, quer parar os outros na caminhada, quer parar os outros na obra. E assim fizeram com Jesus. Eles fizeram tudo para querer parar o Senhor Jesus. E escute, e aí ele continua falando. E o entregarão aos gentios para que dele escarnecessem, né? Os que estão na carne, o que eles fazem? Eles maltratam as pessoas, eles ferem as pessoas, eles machucam as pessoas. E os escarnecedores fizeram isso com Jesus. Por quê? Porque eles não eram aqueles, eram sacerdotes. Era sacerdote, eram pessoas que falavam de Deus. Mas o que acontecia? Eles não tinham Cristo no seu coração. E se pessoas chegam perto de você para te machucar, para te ferir, para fazer que nem esse sacerdote, é porque essas pessoas só falam o nome de Deus, mas não têm ainda Deus no seu coração. E ainda não tem o Senhor Jesus no seu coração. Gente, o coração é enganoso.
O coração é muito enganoso. Tem pessoas que estão falando de Deus, mas Deus está longe do seu coração. Só tem na boca para fora, né? Louvado seja Deus. Para Deus estar no nosso coração, nós temos que obedecê-lo. Obedecê-lo. A palavra de Deus é muito clara. Se nós amamos a Deus, nós devemos obedecê-lo, nos esforçar para obedecê-lo. E a gente vê pessoas que estão orando, falando de Deus, mas não obedecem às suas leis, não obedecem aos seus mandamentos, não obedecem aquilo que Deus tem mandado a gente fazer. Então, louvado seja Deus, ele estava aqui falando dele mesmo. E entregarão aos gentios para que deles escarnecesse e o açoite, e crucifiquem, ao terceiro dia ressuscitará. Ele estava falando dele, né? Ele estava passando uma revelação que era para ele mesmo, né? Ele estava falando, o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes. Interessante que ontem eu estava vendo a pregação do pastor e me alertou que os partidos, né, os governos que não eram unidos para matar Jesus, eles se uniram. Pilatos se uniu com Herodes para quê? Para destruir a Jesus. Eles eram aqueles partidos que não se uniam. Olha só, gente, olha só como é as coisas. Mas para quê? Para destruir o Senhor Jesus, eles se uniram. E é isso que vai acontecer nos últimos tempos. Nos últimos tempos, esses partidos aí que se dizem inimigos vão se unir contra quem? Contra o povo de Deus, gente. Contra nós. Hoje a gente vê aí, né, um partido puxando para um lado, puxando para o outro, mas no final do tempo, agora que estamos chegando, haverá uma união deles. Haverá uma união deles e essa união deles vai ser contra aqueles que não negarem a Jesus. Então, nós, se não negarmos a Jesus, esses ficarão contra nós. Louvado seja Deus. E aqui, olha só, vamos continuar. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhes, que queres? Ele pergunta, né, para eles, que queres? E ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assente, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Essa mãe chegou com Jesus, pedindo para que os 2 filhos dela se sentassem, um à direita e outro à esquerda de Jesus. Olha a resposta dele. Não sabeis o que pedes. Olha aí. Não sabeis o que pede. A gente tem que saber pedir, gente. Nas nossas orações, nós temos que saber pedir. Não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Olha aí. Jesus, ele ia passar por tudo isso. Ele ia beber esse cálice. Mas Jesus, ele está sentado à direita do Pai. Mas para ele estar sentado à direita do Pai, ele bebeu desse cálice. Jesus precisava beber esse cálice, gente? Não, ele não precisava. Por quê? Porque os pecados não eram dele. Ele não era um filho desobediente, ele era um filho que honrava o pai, ele era um filho que amava o pai, ele era um filho que veio cumprir a lei. Então Jesus, o cálice não era dele, era para nós. Mas o que o Senhor está dizendo para nós? Ele está dizendo que nós bebemos desse cálice, por quê? Porque por causa da nossa vida aqui na terra. Louvado seja Deus engrandecido. E o Senhor aqui na terra bebeu o cálice que era para nós. Olha o que ele fala. Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que hei de beber? E ser batizado com o batismo que eu sou batizado?
Ele faz uma pergunta, né? Porque ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Louvado seja Deus engrandecido. E o Espírito Santo só batizou as pessoas no dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste foi derramado o derramamento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que começaram a falar em línguas, né? Que começaram a se encher do poder da presença de Deus. Louvado seja Deus engrandecido e exaltado. E o que ele diz? E disse-lhe eles, na verdade, bebereis o meu cálice. Olha só, presta bem atenção, ele está dizendo. Na verdade, bebereis o meu cálice. Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence dá-lo. Olha aí. Mas é para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Então, tem pessoas aqui na terra, né? Existem pessoas na terra que o Senhor está preparando para sentar à direita do Pai ou então à esquerda. Olha que maravilhoso isso, gente. Sabia que eu ainda não tinha tido esse entendimento da palavra? Então não é só Jesus que vai estar à direita do Pai. Então tem pessoas preparadas por Deus para estar à direita do Pai ou à esquerda, naquele lugar, né, bem lá, bem perto do Senhor. E ele continua. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se. Imagine só. Eles se indignaram com Jesus, imagine comigo, imagine com você. O que tem de gente indignado com você porque você leva o evangelho, porque você ora, porque você quer obedecer a Deus, porque você fala a verdade. O que tem de gente indignado conosco? Então eles mesmos se indignaram com Jesus. Eles mesmos que estavam pedindo para Jesus, para que os seus filhos, um ficasse à direita, outro à esquerda, esses mesmos se indignaram com Jesus. Para você ver como o nosso coração, só Deus que conhece. Como é que pode uma pessoa chegar com Jesus, pedir para que o seu filho, um esteja à esquerda, outro à direita, e Jesus pegou e falou, eles podem beber o que eu bebo? E Jesus explicou para eles, né, que só o Pai poderia fazer isso. E tem sim aqueles que são preparados para o Pai que vão viver isso. Louvado seja Deus. E aqui escute bem. E quando os 10 ouviram isso, indignaram-se contra os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e o que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus, como filho de Deus, como filho do homem na terra, ele veio para servir. E o que a gente vê no meio cristão, né? Eu não posso falar dos outros meios. A gente fala da nossa casa, a gente não pode falar da casa dos outros, porque a casa dos outros só eles que sabem o que eles vivem e o que eles passam. Mas eu posso falar da nossa casa, né? Louvado seja Deus. Olha só, nós temos visto isso, pessoas servindo, pessoas dando a mão, né? Louvado seja Deus para você. Nós temos visto isso, pessoas ajudando uns aos outros. A gente tem visto isso, gente. Louvado seja Deus engrandecido. Não, a gente não tem visto isso. São poucos. São poucos que são servas. São poucos. Bem, ele diz aqui, ó, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Ser servido, ele veio para servir.
Ele veio para curar os enfermos, ele veio para dar a vida dele por mim e por você. E hoje a gente vê que as pessoas não dão a vida deles por ninguém, pelo contrário. Hoje as pessoas são tão orgulhosas, egoístas, só pensam em si. Não, o que importa é eu, o que importa é meus filhos, o que importa é minha família. Os outros eu não estão nem aí. Às vezes as pessoas não cuidam nem da sua própria família. Pais abandonando suas crianças, filhos, crianças passando fome, crianças necessitadas, mães abandonando seus filhos, pais tirando a vida dos seus filhos. A gente vê, gente, que nem a própria família tem servido a sua família. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E aqui o Senhor Jesus, ele ensina que ele veio para servir e que nós temos que servir. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o Senhor, ele veio para resgatar a muitos. Se você está aqui nessa live cristã, foi porque o Senhor te resgatou. Você está ouvindo essa palavra, é porque o Senhor está te resgatando. Quem sabe você está no vício, você está no tráfico, você está no álcool. Eu não sei qual é a vida que você está levando, mas eu quero dizer, você está escutando essa palavra? O Senhor, ele já está trabalhando no teu coração. O Senhor já está trabalhando na tua vida. O Senhor já está te resgatando. O Senhor está nos resgatando. Não te preocupa que depois ele vai resgatar os teus filhos. A salvação é individual. Não perca a tua salvação por causa dos teus filhos. Não perca a tua salvação por causa da tua família. Porque Jesus, ele veio para resgatar as vidas. Ele não veio perder a salvação dele. Pelo contrário, ele veio nos resgatar. Ele veio nos dar a salvação. E muitos estão perdendo sua salvação. Muitos estão se afastando do caminho por causa dos seus filhos, por causa do seu esposo, por causa da sua esposa. Quantas pessoas que estão aqui dentro da live, fora da live, que estão afastadas do caminho. Por quê? Porque alguém foi usado para o maligno para você sair do caminho, para você desistir do caminho da verdade e da vida, para você não continuar sendo um servo de Deus ou uma serva de Deus. Quantas pessoas estão no mundo, louvado seja Deus, engrandecido, abandonaram a fé, se afastaram do caminho da verdade e da vida por causa de alguém da tua família, por causa de alguém do próprio templo. Quantas pessoas deixaram de servir ao Senhor por causa que alguém dentro da casa do Senhor foi usado pela boca do maligno para dizer, louvado seja Deus, que Deus é na tua vida, para dizer, louvado seja Deus, que você era aquela pessoa errada dentro da igreja. Louvado seja Deus, agradecido, e por causa disso hoje você se afastou do caminho do Senhor, mas o Senhor, ele veio te resgatar. O Senhor, ele veio te resgatar porque Jesus é o bom pastor que vai em busca da ovelha perdida. E eu quero dizer para você que não é os teus filhos que vão te salvar. Não é eu que vou te salvar. Não é o pastor, não é o padre que vai te salvar. Não é o líder religioso quem vai te salvar. O único que pode nos salvar é Jesus. Louvado seja Deus, então não se afaste dele. Principalmente agora nos últimos tempos, se agarre a ele. O vento está forte, então se agarre mais com ele. O vento está aí soprando, a tempestade está aí. Lembra que Jesus está no barco, as águas estão querendo te matar. Oh, Jesus amado, no dia do meu aniversário, na véspera, alguém entrou aqui na live e colocou o versículo para mim de Isaías, que fala não temas, né? Isaías 41, eu acho. Só sei que depois eu fui ler o versículo e aí e é verdade. As lutas que vêm, gente, as lutas que vêm na nossa vida é para quê? Para nos tirar da presença do Senhor. É para o inimigo, ele faz tudo para colocar na tua cabeça. Tu não pode levar a palavra, tu não tem que orar por vidas. Assim como tem pessoas que te incentivam a continuar na presença de Deus, a continuar perseverando. O inimigo, ele coloca pessoas para quê? Para te desanimar. Ele coloca pessoas para quê? Porque todo pregador, gente, toda pregadora, quando recebe uma palavra contra eles, sabe o que eles fazem? Eles vão analisar a sua vida.
Todo pregador que tem compromisso com Deus, toda pregadora que tem compromisso com Deus, quando alguém vem como boca do maligno para acusar, para dizer: "Ei, você não deve levar a palavra, você não deve estar orando por ninguém", quando vem como boca do maligno dizer, louvado seja Deus, que você não está em Cristo, que você não está na presença de Deus, que você não está levando a palavra de Deus de todo o coração, sabe o que você faz? Você vai analisar a sua vida e você desiste. Aí você desiste de orar. Aí você desiste de levar o evangelho, porque alguém veio dizer para você, veio como boca do maligno para te parar, para te derrubar, para te tirar do caminho da verdade. Mas só que eles esquecem que você está firmado na rocha, que você está firmado em Deus. O vento está soprando, a palmeira vai para lá e vai para cá, não é verdade? Louvado seja Deus engrandecido, a palmeira está lá, o vento está soprando, mas ela está lá, firme. As raízes dela é em Cristo Jesus. E sabe por que você não parou? Porque a tua raiz é em Cristo. Sabe por que o vento sopra cada vez mais forte? Louvado seja Deus, porque a tua raiz é em Cristo. O vento já soprou no teu trabalho, o vento já soprou na tua família, o vento já soprou dentro da igreja, o vento já soprou, louvado seja Deus, na nação brasileira ele está soprando, mas você está permanecendo, sabe por quê? Porque tua raiz é Cristo, lembra disso, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Jesus está voltando. O que adianta ganhar o tesouro da terra e perder o reino do céu? Hoje as pessoas só se preocupam com dinheiro. Hoje as pessoas tudo o que querem é dinheiro. Hoje as pessoas o que querem é casamento. Hoje as pessoas o que querem, louvado seja Deus, é prosperidade. As pessoas nunca, é difícil estarem gratas. O Senhor está dando alimento, ainda estão reclamando. O Senhor está dando pão todo dia, ainda estão reclamando. O Senhor tem guardado a tua família, ainda estão reclamando. O Senhor sempre tem te abençoado, mas você ainda está murmurando, você ainda está reclamando. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. O Senhor não tem deixado você te faltar nada, mas você ainda está reclamando. Sabe qual é o problema dos seres humanos? É que só olham para as derrotas. O problema dos seres humanos é que só olham para as lutas. E o problema dos seres humanos é que não agradecem a Deus. Se você tiver uma dificuldade financeira, sabe, a primeira coisa que você faz é começar a reclamar, é começar a murmurar. Se você ficar doente, sabe, a primeira coisa que você faz é começar a reclamar, é começar a murmurar. Louvado seja Deus e agradecido, mas eu quero dizer para você, por experiência própria, quando as lutas vierem, quando as dificuldades vierem, eu digo para você, agradeça a Deus, agradeça a Deus, louvado seja Deus engrandecido, porque você tem o fôlego de vida. Agradeça a Deus porque Jesus deu a vida dele por você e por mim. Agradeça a Deus porque teu nome está escrito no livro da vida. Agradeça a Deus, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus tem te consolado, tem te sustentado, tem te ajudado, não tem te abandonado. Pode teu pai, tua família te abandonar, pode teus filhos te abandonar, pode teus amigos te abandonar, pode tua esposa te abandonar, teu esposo, mas eu quero dizer para você que o Senhor não te abandona. Para tua família, tu pode ser aquela pessoa errada. Para o teu esposo, tu pode ser aquela mulher errada. Para tua esposa, tu pode ser esse homem errado. Mas para o Senhor, tu és aquele que o Senhor está aqui sustentando. Não, minha filha. Ele te vê desse jeito, mas eu te vejo na minha presença. E é isso que o Senhor, em vez de você se preocupar com o que os outros estão te vendo, com o que os outros estão falando de você, veja que o Senhor tem te sustentado. Veja que você está de pé, porque o Senhor firmou teus pés. Estão querendo ver a tua queda, estão querendo dizer para você, você estava errada, eu que estava certa. Estão querendo dizer para você que Deus não é contigo. Estão querendo dizer para você que você está se achando, que você quer ser a melhor. Estão querendo colocar no teu coração, louvado seja Deus, que você se acha melhor do que os outros, mas o Senhor diz, não te preocupa, meu filho. Fizeram isso
isso comigo, fizeram isso comigo. Não te preocupa, minha filha, louvado seja Deus. Fizeram isso com Jesus. E a palavra de Deus fala: bem-aventurado aqueles que choram, bem-aventurados aqueles que sofrem, bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo amor de Cristo, por levar o evangelho de Cristo. E quem sabe você está aí chorando, você está aí sendo perseguida, porque você tem levado o evangelho para os teus filhos, porque você tem levado o evangelho para o teu marido, para a tua esposa, você tem levado o evangelho para os teus irmãos, você tem levado o evangelho para os teus amigos, mas porque você leva o evangelho, você está sendo perseguido. Louvado seja Deus, mas eu quero dizer para você, aos olhos de Deus, você é bem-aventurado. Louvado seja Deus. Não é os teus filhos que vêm pregar a palavra para você. Não é teus amigos, entre aspas, que está vindo pregar a palavra para você. É você que tem falado do evangelho de Cristo para a tua família. É você que tem falado, volta para Jesus. É você que tem falado, limpa teu coração. É você que tem falado, louvado que Jesus está voltando. É você que tem falado, louvado seja Deus, engrandecido esse evangelho no teu trabalho. Louvado seja Deus, engrandecido. E por isso você está sendo perseguido. Louvado seja Deus, e por isso que você não entende, mas por que acontece isso na minha vida? Você está na presença do Senhor e você diz: Senhor, por que aconteceu isso comigo? Tenho ajudado a tua obra, tenho honrado meus compromissos contigo. E diz para o Senhor: mas Senhor, por que tem acontecido isso comigo? Tenho procurado ser uma boa mãe, tenho procurado ser uma boa esposa, tenho procurado ajudar meu marido nas finanças, tenho trabalhado demais, não é, irmã Ednete? Bem-aventurados são aqueles que choram. Louvado seja Deus, bem-aventurado. Para nós, meu Deus, nós somos bem-aventurados, chorando. Louvado seja Deus e agradecidos somos. Há uma recompensa para você, há uma recompensa para nós. Louvado seja Deus, agradecido. Hoje nós estamos sorrindo e chorando. Um dia você está sorrindo, outro dia você está chorando. Mas todos os dias o Senhor tem sido conosco. Todos os dias o Senhor tem nos sustentado. Todos os dias o Senhor tem fechado a boca do leão. Quando o inimigo diz assim: agora ela para. Agora ela para. Eita, Jesus. Aí o Senhor pega e diz assim: não para não, porque quem sustenta é ela. Agora ele para. Não para não, porque quem sustenta ele sou eu. Louvado seja Deus, engrandecido. Se você ainda não parou, sabe por quê? É porque o Senhor é que te sustenta. Se você ainda não parou, louvado seja Deus, não é porque as pessoas estão te ajudando, é porque o Senhor é que te sustenta no caminho da verdade e da vida. E você fez uma escolha, que foi essa escolha: entregou sua vida para Jesus. Entregou sua vida para Jesus de corpo, alma e espírito. Louvado seja Deus, engrandecido. É porque você não brinca de ser crente, é porque você não brinca com a fé, é porque você não brinca, louvado seja Deus, de servir a Deus, é porque você não brinca com as coisas de Deus, é porque você, louvado seja Deus, não está mais preocupado com as coisas do mundo, mas sim preocupado em ser salvo, em permanecer no caminho da verdade e da vida. É porque hoje a tua vida, louvado seja Deus, não está mais, louvado seja Deus, como uma vida velha, mas hoje você vive o novo de Deus. E que novo é esse? O novo, louvado seja Deus, do reino de Deus. Então não fique triste. Não fique triste, louvado, porque tá para terminar. Falta pouco para Jesus voltar. Falta pouco. As dores estão aumentando. Você está chorando mais. Não é verdade? Você tem chorado mais do que você tem sorrido. Mas isso significa o quê? Que o Senhor Jesus está à porta. A palavra de Deus diz que as dores iriam aumentar. A palavra de Deus diz, louvado seja Deus, que as dores nos últimos tempos aumentariam. E você diz assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não vou aguentar, Senhor, eu vou parar. Quem sabe você já disse: Senhor, me leva, me leva. Quem sabe você já disse: Senhor, só quero que o Senhor me leve, eu não aguento mais. Aí o Senhor diz: aguenta, filha, porque eu te renovo. Aguenta, filho, porque eu te renovo. Aguenta, porque eu estou contigo. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Oh Deus querido, Deus de poder, Deus é maravilhoso, né, gente?
Deus é maravilhoso.